pensou o quanto a leitura atrapalha na sua resolução de questões? Fala galera, bem-vindo ao canal da Profitec, o seu canal de informações sobre as escolas técnicas gratuitas. Hoje, a gente gostaria de compartilhar com vocês um ponto muito importante que atrapalha muita gente durante os exames dos vestibulinhos. Esse ponto, ele parece que passa desapercebido, mas você precisa ficar ligado. É a leitura. Pessoal, durante muito tempo, o que aconteceu é que a gente restringiu aos nossos alunos algumas orientações que a gente passa. E o que a gente tem percebido é que a gente tem uma vasta experiência nesses exames e já ajudamos milhares de alunos. Mas a gente ainda quer mais, a gente quer ajudar, quer impactar muito mais gente. Então, a gente está fazendo um trabalho dentro do nosso canal para passar algumas dessas informações para outras pessoas que muitas vezes não têm a possibilidade de fazer o nosso curso. Claro, aqui é muito mais intenso, mas a gente quer também ajudar a todos que têm a intenção de fazer um vestibulinho. Então, olha lá, hoje a gente quer falar especificamente sobre o poder da leitura no seu exame. Você já parou para pensar o quanto você lê durante uma vida? Toma cuidado, pessoal. A gente às vezes acha que saber ler e escrever é apenas para uma comunicação básica. Mas ela é muito mais do que isso. E uma coisa que às vezes não nos falam na escola é que a leitura é um passo fundamental para você escrever e falar bem. Você já reparou que, em geral, você tem uma forma de falar e uma forma de escrever baseada naquilo que você mais vê? Isso é muito comum. Não é tão absurdo assim de você entender. Quando nós pegamos na música, por exemplo, a música reflete isso muito bem. A forma de escrever e a forma de falar reflete muito aquela cultura local das pessoas. Isso a gente consegue perceber, por exemplo, em músicas mais do Nordeste, como o axé. O axé trata com uma linguagem bem específica do Nordeste. Músicas caipiras. Podem ser caipiras paulistas ou até músicas mais do interior de cidades do Rio Grande do Sul. Você percebe que ali tem toda uma linguagem, uma característica que é muito mais do que redigir palavras. Existe uma forma de se fazer, existe uma forma de se compor aquelas músicas que vai retratar mais do que especificamente as palavras. Quando você pega e junta a isso ritmos específicos, ele dá toda uma ideia de cultura daquilo. E a linguagem escrita é mais ou menos igual. Quando você começa a decifrar algumas formas de linguagem, você começa a perceber que alguns textos mais clássicos têm uma forma de serem redigidos, alguma forma de serem conduzidos e também de serem lidos. Alguns textos mais coloquiais, vamos dizer assim, também. Então, quando você lê entrevistas, é bem diferente de você ler um texto poético ou uma prosa. Pessoal, é importante que você saiba fazer essas leituras. Não estou entrando aqui no mérito se você sabe reconhecer uma ou outra, mas é importante que você entenda essa diferenciação para conseguir ler de uma forma fluente. Um ponto importante que a gente percebe nos nossos alunos é que, muitas vezes, eles não têm o hábito de ler. Aliás, nós brasileiros, infelizmente, lemos muito pouco. Quantos livros você já leu no seu último ano? Quantos livros você leu fora da escola? Aqueles que você lê por gostar. Então, olha aí, a leitura ela vai ser fundamental nessa fase do vestibulinho, bem como para o restante da vida, mas em especial para esses exames, seja no vestibulinho, seja no vestibular. Você vai precisar dela para entender os textos um pouco mais complexos que vão aparecer e também entender os enunciados das questões. Então, que tal, a partir de agora, além de você simplesmente fazer uma leitura como ler palavras, começar a fazer uma leitura como interpretar situações, juntar as palavras e entender um pouco mais do que aquilo quer dizer. Sempre uma frase é mais do que as palavras que ali estão escritas. Pessoal, é importante que você entenda
que eu não estou com isso querendo te dar uma aula de português, que aliás não é a minha área. O que eu estou querendo é mostrar para vocês que quanto mais você lê, mais você vai ficar bom em ler. E isso é meio óbvio, mas nem todo mundo percebe. Por exemplo, você já percebeu que se você gosta de matemática, em geral, você é bom em matemática? E você faz exercícios com uma facilidade maior? Se você gosta de física, você acaba sendo bom em física. Se você gosta de biologia, você acaba sendo bom em biologia. E se você gosta de português, você acaba sendo bom em português, leitura e até redação. Embora não sejam coisas exatamente imediatas. Mas, se você gosta daquela disciplina em especial, você gosta das subdivisões dela, vamos chamar assim. Galera, olha aqui. O que eu estou querendo chamar a atenção é que uma coisa é fato. Independente de você gostar ou não gostar de português, você vai ter que saber ler bem. Em especial para os exames, para os vestibulinhos. Existe uma forma um pouco diferente de uma questão para outra. Existe uma forma um pouco diferente de um exame para outro. A isso a gente dá o nome de estilo de exame. Então, se você olhar o estilo do exame da ETEC, é um pouquinho diferente do estilo de exame de um colégio termomecânico, que também é um pouco diferente do exame do Liceu de Artes e Ofícios. Repara que se você olhar os programas, em geral, eles são praticamente os mesmos. Não existe ali uma diferenciação de conteúdo, mas existe uma diferenciação de estilo. A ETEC, de todos eles, é aquele exame que é mais contextualizado. Vai te trazer textos um pouco mais longos que você vai precisar saber interpretar, entender, para daí resolver as questões. O Liceu já é um exame bem mais direto, mas ainda assim você vai ter que entender as questões, os enunciados das questões para resolver de forma eficiente. E o Colégio Termomecânica é um exame que fica ali no meio termo dos dois, mas tem, em especial, a redação. E ali você vai ter que saber redigir um bom artigo de opinião. Galera, a leitura é fundamental. E lembra que eu acabei de dizer para vocês? Você normalmente faz uma coisa bem quando você gosta daquilo. E não é diferente com a leitura. A leitura, quanto mais você faz, melhor você fica. Mas você só acaba lendo mais aquilo que você gosta. E esse é um grande segredo. Uma coisa que eu não entendo bem por que acontece é que, em geral, a gente acaba ou amando ou odiando a leitura. E não devia ser assim. A gente está falando da língua do nosso país, aquilo que a gente vive no dia a dia. E olha, tem tanto livro por aí, tantas revistas, que certamente alguma você vai gostar. Eu já falei em outros vídeos do professor Pierluigi Piazza. Esse professor, ele tem alguns vídeos muito interessantes na internet, e um deles, ele vai destacar o poder da leitura, o poder que a leitura pode trazer em você. E ele usa um termo bem específico, que é você testar. Sabe mais ou menos quando você começa a assistir a um filme, não gosta e para no meio? É exatamente assim. Com o livro, você precisa começar e ver se gosta. Se não gostar, não tem problema nenhum. Você pode parar e começar outro. Só que eu não sei por que exatamente, muitas vezes a nossa ideia de leitura é a ideia que a gente traz da escola. E a escola pede para a gente um certo classicismo, uma leitura muito mais clássica que nem sempre é agradável para todos. Tem gente que ama aquelas leituras clássicas, mas tem gente que de verdade odeia, é um martírio ler aquilo. E nos passa a impressão que ler é sofrer. E isso não é verdade. Muitas vezes você consegue ler e aquilo se torna um prazer. Então, uma dica que eu queria deixar para vocês é que se você não lê ainda por prazer, é porque provavelmente você não experimentou aquele livro que te dá um brilho nos olhos, que faz você querer ler mais. Posso dar alguns exemplos. Nós temos alunos que começaram, por exemplo, lendo o livro do Harry Potter. E esse livro é um livro bem envolvente, com uma linguagem bastante simples e que falava de um tema que eles gostavam.
A partir dali, pessoal, o que a gente viu, e o Harry Potter trouxe esse fenômeno, é que as pessoas praticamente devoravam os livros. Você via pessoas lendo nos corredores das escolas, ficando até tarde para ler. Eu presenciei uma vez situação de aluno ficar sem dormir para chegar no final da história. Então, olha lá, isso é o tipo de leitura que vai fazer você querer ler mais. E é desse tipo de leitura que a gente está falando. Olha, você não precisa nesse momento, pelo menos não para os vestibulinhos, daquelas leituras clássicas tradicionais. Então, não existe nos exames uma lista de livros que você precisa ler. O que a gente recomenda é que você leia. Quando você lê, você tem 2 pontos fundamentais. Primeiro, interpretação das frases e do texto em geral, como eu falei antes. Segundo, você ganha fluência na leitura e você também ganha o que a gente chama de vocabulário. Você vai ter ali na sua cabeça uma série de palavras que você conhece. E quando essas palavras que não são tão usadas assim no dia a dia acontecerem, você vai saber exatamente como usá-las. Galera, eu não estou dizendo que vai ser uma coisa fácil de se fazer, mas é simples. Você precisa pegar um livro, começar. Não gostou? Para. Começa outro e começa de verdade. Lê. Mas, vamos combinar assim? Tenta ler 2 capítulos. Não desiste na primeira página, porque o livro, assim como um filme, demora um tempo para prender a sua atenção. Mas eu acredito que em 2 capítulos, no máximo 3, você consegue saber se você gostou daquela história ou não. E a partir dali, não gostou? Pare e começa outro, sem problema nenhum. Certamente você vai achar um livro que você vai gostar. Tem pessoas que podem comprar esses livros. E, sem problema nenhum, compra e se não gostou, você pode doar, pode trocar, não importa. Agora, tem pessoas que não conseguem ter acesso a grandes compras de livros. E o que você pode fazer? Ir até a biblioteca. Certamente existe uma biblioteca na sua escola ou existem também bibliotecas públicas na sua cidade. Aposto que muita gente que está assistindo esse vídeo nem sabia disso. Mas elas existem. Basta você ir lá, se cadastrar e você pode ter acesso a livros. Aliás, eu queria deixar aqui uma dica extra. Bibliotecas são ótimos lugares para estudar. Em geral, elas têm um ambiente muito agradável que faz com que você tenha uma predisposição a estudar de uma forma mais séria. Elas exigem uma certa disciplina, você não pode conversar ali dentro da biblioteca, você tem que levar determinados itens ou comer, por exemplo, fora da biblioteca. Então, biblioteca é um espaço muito bacana para você estudar. Não que seja obrigatório, você pode estudar fora da biblioteca. Mas se você nunca conheceu, vá conhecer. Vale a pena. Existem grandes bibliotecas com espaços muito legais. E pode ser até que exista uma biblioteca bacana na sua escola, que você nunca tenha dado atenção. Galera, uma coisa que eu quero destacar para vocês é que a biblioteca dá a possibilidade de vocês testarem muito mais fácil. Existe a possibilidade de você não gostar, mesmo sem retirar aquele livro, porque enquanto você está no ambiente da biblioteca, você pode pegar o livro, começar a ler, não gostou, você devolve na prateleira e pega outro. Assim, fica muito mais fácil de você identificar aqueles livros que você gosta de ler. Agora, olha lá, encare esse processo de leitura como uma construção e um crescimento. Você não precisa começar um livro de 600 páginas. Você pode começar muito bem com um livro de 40, 50 páginas. O que você precisa fazer é criar uma rotina de leitura. A partir daí, você vai crescendo e você vai perceber que vai ser quase natural. Existe livro de quase tudo, para não ser aqui um pouquinho otimista e dizer que existe de tudo. Certamente existe um livro sobre animais que tem 25 páginas, 50 páginas, 100 páginas ou 500 páginas. Depende o quanto você quer se aprofundar naquele tema. Então, olha, você pode muito bem ir a uma biblioteca ou até uma livraria, e é legal que as livrarias de hoje em dia, as famosas mega stores, ela tem até o ambiente para você, com uma poltroninha, pegar o livro, começar a folhear e ver se você gosta.
Então você pode fazer isso, ir até lá, começar a ler esse livro e se não gostou, troca. Você vai perceber que você vai encontrar um livro que é a sua cara. E a partir daí, tá fisgado. Você pega e começa a ler sobre aquele tema. Você vai perceber que vai te interessar. Vai ser quase como você não querer mais parar de ler. E tomara que isso aconteça com você. E quando isso acontecer, você começa a criar aquele repertório, aquele vocabulário que vai te ajudar no vestibulinho. Quero dar uma dica que eu dou para os nossos alunos aqui. Uma outra forma legal de você começar, se você não tem o hábito de leitura, é você começar através de revistas, revistinhas ou gibis. Hoje em dia tem gibis de tudo que você quiser, os famosos mangás. Mas olha bem, você pode começar com uma revistinha de 15, 20 páginas, que são super fáceis de ler. E o processo cognitivo que você tem na revistinha é muito bacana. Eu não sei se você lembra, quando você estava numa série bem menor, lá, primeiro, segundo, terceiro ano, você lia livros muito pequenos para praticamente identificar uma frase e ele te trazia um desenho. Isso era um processo cognitivo para fazer você abstrair, você ler aquela frase e depois conseguir imaginar aquela situação. As revistinhas, os gibis, fazem exatamente isso. Então eles te dão para cada frase ou para cada diálogo um quadrinho que representa aquilo. E é uma delícia ler revista em quadrinhos, galera. Então olha lá, você pode levar isso depois para o resto da sua vida. E o bom de ler revista em quadrinhos é que certamente no seu exame vai cair uma tirinha para você interpretar. Então, fica ligado com isso. Textos são importantes, tirinhas também são importantes. Reportagens de revistas, sites e tudo mais também são importantes. Você precisa conseguir ler de tudo. No seu exame pode cair, além de textos mais clássicos, artigos de jornais, quadrinhos, manchetes de internet. Pode cair de tudo entre aquilo que você já conhece. Então, galera, o principal aqui é você entender que é importante ler. E a partir daí, começar a ler. E não desiste. Começa e persiste. Não gostou de uma determinada coisa? Muda de área. Ah, eu gosto de futebol. Você pode começar a ler sobre a história do futebol. Ah, não gostei sobre a história de futebol. Pega o seu time, lê sobre a história dele, lê sobre como que o futebol desenvolveu nele. Ou você pode ler artigos de ciências sobre futebol, ou você pode ler sites que falam sobre futebol. Não importa aqui nesse momento o que você vai ler. O importante é que você treine a leitura. A gente percebe, quando a gente pede, por um acaso, para os nossos alunos lerem, que a leitura deles é muito truncada. O que significa isso? Ao invés dele falar, João foi para a feira e comprou 35 maçãs. Ele lê, João foi para a feira e comprou 35 maçãs. Parece até estranha essa brincadeira que eu fiz, mas olha, é muito mais difícil de você entender. Quando você fala, João foi à feira e comprou 35 maçãs. Fica mais fácil. Galera, se você passa por isso, não se engane. Nenhum curso vai fazer você mudar. Isso é uma coisa que tem que vir de você. Você precisa querer mudar essa situação. E aí, você vai perceber uma coisa fantástica. A partir do momento que a sua leitura melhorar, você vai perceber que o seu desempenho vai melhorar não só em português, mas vai melhorar em matemática, em física, em biologia, em química, em geografia, em história, porque você vai ficar mais afiado e vai conseguir entender aqueles textos e aqueles enunciados de uma forma muito mais simples. Ficou claro isso, galera? Então, olha lá, a partir de agora você vai tentar, pelo menos se comprometa a tentar encontrar aquilo que você gosta de ler. E se você já lê de tudo, legal, continue assim. E lembra, sempre evoluir. Começa com livros mais curtos, mais simples, e vai evoluindo com calma para livros mais complexos ou textos mais complexos.
Não é uma coisa complicada, é simples, mas não é fácil. Vai bater aquela vontade de você ficar na internet, de você assistir um filme e tudo bem, você precisa conseguir dividir o seu tempo entre ler, assistir filmes, ficar na internet, estudar um pouquinho e dar tempo para tudo. Uma última dica que eu vou deixar aqui é que hoje em dia, com o efeito Netflix, a gente assiste muita série. E eu assisto, acredito que você assista também. Então uma dica que fica para você é: comece a assistir os filmes, séries e tudo que você for assistir no Netflix legendado. Repara que você vai ter que ler, vai ser forçado a ler. Se você já faz isso, ponto para você. Mas se você não faz, larga a mão de preguiça e começa a fazer desse jeito. Não é uma grande mudança, mas certamente vai te ajudar. Por quê? Você vai começar a assistir, vai ver que muitas vezes você não vai conseguir acompanhar o diálogo. Por quê? Os diálogos ali das legendas são rápidos. Se você não está craque na leitura, você perde. Você vai ter que ficar parando e voltando, mas não desiste. Quando você conseguir acompanhar aqueles diálogos, a sua leitura está ficando boa e segue em frente. Ainda tem um outro ganho aí, né? Você começa a treinar e compreender, nem que seja de uma forma empírica, assim, você percebendo naturalmente o som de palavras em outras línguas. Isso pode te ajudar, por exemplo, em inglês, em espanhol. Então, galera, a partir de agora, você já sabe o que fazer. Não dá para você dar a desculpa que você não é bom de leitura. Leitura é uma coisa que a gente mesmo resolve. E não é o seu professor que precisa resolver isso. Beleza? Galera, valeu aí por acompanhar esse vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Clica também no sininho para receber as informações. Dá um curtir nesse vídeo e compartilha com seus amigos que, se você gostou, certamente eles também vão gostar. Tá legal? Se quiser, deixa algum comentário aí pra gente, algum tema que você queira que a gente comente, e a partir daí a gente grava vídeos sobre eles. Valeu? Obrigado e até a próxima. Bons estudos!